Quando homens que são famosos, figuras públicas, são acusados ou condenados de más condutas sexuais, né, como um estupro ou mesmo outras práticas de violência, é muito comum que eles recorram às mulheres das suas vidas, como esposas e filhas, para justificarem, né, para provarem que não teriam cometido a conduta da qual são acusados ou condenados. É exatamente isso que o Cuca, atual técnico de futebol do Corinthians, está fazendo com relação à acusação e condenação que ele sofreu na Suíça em 1989 por más condutas sexuais envolvendo uma menina. É importante a gente lembrar que foi uma má conduta sexual coletiva, né? Então ele estava acompanhado também de outros homens, o que é geralmente um agravante desse tipo de situação. E bom, gente, utilizar as mulheres nessa posição, para mim, é a mesma coisa que dizer que uma pessoa não é racista porque ela tem um amigo negro ou porque ela contrata uma trabalhadora doméstica que é negra para sua casa. Ora, se ter mulher na vida de um homem significaria que ele não poderia cometer violências contra mulheres, vocês concordam que a gente então não teria em nenhum lugar do mundo violência doméstica? A violência doméstica é cometida justamente pelo parceiro de uma mulher, né? Então, esse é um argumento que não faz nenhum sentido. Inclusive, ele tem tanto sentido quanto acreditar que a Terra é plana. E, além disso, né, a utilização das mulheres nesse lugar, mesmo que elas fiquem em silêncio, que é o que normalmente acontece, é transferir para elas a responsabilidade de chancelar a suposta inocência daquele sujeito. Então, é a partir da presença das mulheres que esse homem busca a sua inocência. É um peso muito grande para elas que já estão passando por uma situação difícil. Algo como quem diz: você acha que elas estariam aqui do meu lado se eu tivesse feito isso que estão me acusando? E a resposta é que sim, estariam. Historicamente, quem abandona pessoas em circunstâncias de dificuldade, de desafio, são os homens. Tem vários dados, por exemplo, que mostram que mulheres que são presas não recebem visita, né, que os seus companheiros as abandonam e constituem uma nova família, e elas não recebem nem visita e nem apoio, como o jumbo, né, aquela caixa enviada pelos familiares de pessoas encarceradas para que elas possam ter itens de higiene, de alimentação dentro da prisão. E ao passo que as filas de visitas nos presídios masculinos são sempre longas e inabaláveis. A mãe está sempre lá, a esposa está sempre lá, as filhas estão sempre lá. Outras pesquisas vão mostrar que mulheres, por exemplo, que têm câncer de mama, 70% delas são abandonadas pelos seus parceiros ou maridos quando descobrem o diagnóstico ou quando começam o tratamento. Gente, nós temos mais de 6 milhões de pessoas no Brasil que não têm o nome do pai na certidão de nascimento e não da mãe. Então, sim, as mulheres são educadas e socializadas para permanecerem em situações difíceis, ao passo que os homens são educados para abandonarem mulheres que estão passando elas por situações delicadas ou complicadas, como uma maternidade não programada, como uma doença ou até mesmo como uma prisão. Essas mulheres, né, a semiótica que é trazida ali para elas, né, então elas estão sempre de roupas claras, com um leve sorriso, preferencialmente ficam em silêncio. A imagem que está sendo querendo se passar com isso é de que aquele sujeito é um bom pai de família, é um bom marido e que, portanto, ele jamais cometeria um crime contra mulheres. Então, a ideia, o que tem de subtexto, né, nessas imagens é justamente reforçar que ele é um bom sujeito, que ele é um bom pai de família. Mas muitas vezes essas mulheres não têm os seus sentimentos acolhidos. Deve ser muito desgastante passar por uma situação em que o seu companheiro, o seu marido ou o seu pai está sendo acusado ou foi condenado do cometimento de uma violência sexual, e esse assunto está em constante debate público porque ele é uma figura pública e tem que sim ser responsabilizado pelos atos que faz. Mas essas mulheres provavelmente têm os seus sentimentos negligenciados por todas as pessoas ao seu redor e são pressionadas pelas assessorias desses homens públicos para estarem ao lado dele, né, maquiando os seus desconfortos e vestindo um sorriso para participar desse teatro do bom pai de família. Quem tem mais de 35 anos certamente vai se lembrar
do que passou Hillary Clinton, né, esposa do então presidente Bill Clinton na época, quando ele foi acusado de manter relações sexuais impróprias e inadequadas com uma funcionária da Casa Branca. Hillary esteve do lado dele o tempo inteiro, mas certamente não foi uma tarefa fácil. É claro, gente, que esposas e mulheres, esposas e filhas de homens acusados ou condenados por qualquer crime que seja, inclusive os crimes de violência sexual e crime contra as mulheres, podem escolher ficar ao lado dele, se posicionar do lado dele. Mas é importante que a gente defenda que isso seja uma escolha livre e feita não à revelia e não às custas dos sentimentos daquelas meninas e daquelas mulheres, para simplesmente garantir que aquele homem tenha performada uma imagem muitas vezes não verdadeira de um bom pai de família, um bom marido, um cumpridor ali das suas obrigações com a comunidade. Todas as mulheres que estão nessas circunstâncias, sejam elas anônimas ou não, têm a minha solidariedade. É inimaginável o que passam, né, o que enfrentam no seu dia a dia, e seria muito reconfortante que elas pudessem falar com suas próprias palavras as escolhas que elas têm, o que elas fazem e como elas estão se sentindo diante daquela situação. Minha solidariedade a todas vocês. Qual?